Hello, hello! Boa tarde. Escolhi um filtro aqui para melhorar a cara. Foi. E aí, pessoal? Boa tarde. Bem-vindos a mais uma live na Quarentena Produtiva. Hoje a gente vai falar bastante sobre gatilhos mentais para arquitetura e design. Para quem é engenheiro também cabe, é só adaptar. Vou mostrar como que vocês fazem aí para fechar com mais clientes nesse período, através de uma comunicação bem persuasiva, bem orquestrada. Tem muita gente vendendo. E aí, sejam bem-vindos, vão se acomodando aí. Estão me ouvindo? Manda algum sinal de fumaça aí de que estão me ouvindo. Hoje eu botei o fone porque a garganta deu uma pegada ontem. E aí, para que eu não fale tão alto, eu vou colocar o fone aqui para que eu fale mais baixinho, não force tanto e eu consiga entregar essa live aqui para vocês até o final. Tatuapé Interiores, tá me ouvindo? Show! Oi, Andréa, tudo bom? Thalita, G... Gevarauskas, não entendi esse teu nome, acho que é assim, Gevarauskas, bem-vinda. Ana Lorena, bem-vindos, povo. Mais uma live, né, na nossa quarentena produtiva aqui. Vamos falar aí sobre esses gatilhos mentais que vocês podem utilizar nesse período agora de crise, tá? O que acontece? Desde a semana passada que a gente está fazendo várias lives aqui, né, com esse tema focado bem nessa quarentena, em estratégias que vocês podem aplicar para garantir mais olhares para dentro do perfil de vocês, de mais potenciais para dentro do perfil de vocês e, claro, mais vendas também. Porque, por mais que muita gente, ontem eu estava falando com uma pessoa que é designer de interiores, e aí ela estava falando, ela meio que já jogou a toalha, assim, Lara, nesse período ninguém tá comprando, ninguém tá fechando projeto, não. E como se a pessoa tivesse entendido ali qual que era vai esperar a quarentena passar para tentar qualquer outra coisa, sabe? E eu acredito que não é bem assim que a gente pode fazer. A gente pode melhorar muito essa conversão dos nossos potenciais clientes. Eu sei que muitos de vocês me relataram na caixinha de perguntas quando eu abri aqui nas lives nas anteriores que tinham clientes, né, potenciais clientes engatilhados ali para fechar projeto ou fechar alguma consultoria ou partir para a parte de obra para ter o acompanhamento de vocês, mas travou. Parou ali, disse que não ia investir agora, que ia esperar esse período passar e tudo mais. É natural, é muito natural que nós, né, empreendedores, autônomos e também os nossos clientes fiquem mais receosos de investir dinheiro em determinadas coisas. Mas tem muita gente vendendo sim, tá? Esse é um período onde as pessoas estão muito dentro de casa, então elas estão muito mais suscetíveis à nossa comunicação. Elas estão muito mais abertas a nos ouvir e quando a gente utiliza uma comunicação mesmo bem orquestrada, bem estratégica, falando diretamente com o nosso público-alvo, citando exatamente essas dores e quebrando cada uma dessas objeções que ele dá de, por exemplo, é caro, tô com medo, não sei se vai funcionar para mim desse jeito online. Quando ele te dá essas objeções, você vai saber exatamente como matar através de gatilhos mentais, tá? Então, gatilhos mentais, para quem nunca ouviu falar, para quem chegou de paraquedas aqui e nunca acompanhou nenhuma live minha anterior sobre isso, e quem nunca estudou sobre marketing nesse ponto aqui de gatilhos, gatilhos mentais nada mais são do que ferramentas de linguagem que te ajudam e que fazem o teu seguidor e o teu cliente fazer duas coisas por você. Ele vai prestar mais atenção no que você fala quando você aplica esses gatilhos na sua comunicação e ele vai ser direcionado para uma ação que você está indicando ele. Então lembra que eu falei na live de terça, foi na última terça agora, eu falei sobre engajamento nos stories. E aí nessa parte de engajamento nos stories eu falei para vocês colocarem na comunicação de vocês ali sempre uma chamada para ação. Tá no feed também para quem perdeu esse conteúdo, porque na terça eu não consegui deixar salva, né, a live. Mas tem um vídeo no feed que foi postado essa semana, dá uma procurada sobre chamada para ação. Quando você indica uma pessoa sobre o que ela tem que fazer, dentro desse contexto aqui de internet, principalmente de Instagram, que a gente tem uma enxurrada de informação a todo momento, é só atualizar ali a timeline que está todo tempo tendo novas coisas e tudo mais. Quando a gente indica a pessoa o que ela tem que fazer para ter nosso serviço, para ter mais informações sobre aquilo que você publicou, ela tem muito mais chance de ir lá falar com você do que só quando você posta e sai correndo ali, sabe? Então, utilizar gatilhos mentais, utilizar essa parte de chamada para ação dentro do teu perfil, tanto na comunicação dos posts escritos quanto dos posts falados, é muito importante para que você aumente essa conversão e retenha mais a atenção
do teu seguidor, do teu ouvinte ali que tá te dando essa atenção nesse momento agora de quarentena, tá? Então, essa é a frase da nossa live de hoje, certo? Uma comunicação bem orquestrada através de gatilhos mentais vende sim, mesmo na crise. Ontem eu estava falando falando não, né? Ontem eu estava lendo, eu participo de um grupo de mentoria de marketing que chama Insider. E aí, nesse grupo, a gente vai compartilhando resultados, a gente vai compartilhando estratégias que a gente aplicou e deu certo. Boa parte dessas estratégias, inclusive, que eu passo para os meus alunos, saiu de lá desse grupo de mentoria que eu faço parte. E aí eu adapto, né, para o mundo da arquitetura e do design, esse marketing para o mundo da arquitetura e do design, para fazer com que os meus alunos tenham resultados também, além de mim, né? E aí a gente conversando lá, vendo, é uma comunidade no Facebook, aí eu vendo os resultados deles e tudo mais, gente, tem muita gente vendendo. Por isso que eu falo pra vocês, não joguem a toalha. Eu sei que esse é um período que muita gente prefere ficar reclusa, que muita gente prefere ficar na sua ali, que tá sentindo de uma maneira emocional mais forte essa questão do isolamento, essa questão das perdas, né, de tantas vidas aí no mundo inteiro. Eu sei que tem gente que vai preferir isso, certo? Esse conteúdo que eu tô trazendo aqui de quarentena produtiva é pra quem realmente tá disposto a, nos dias que estiver querendo produzir, nos dias que estiver querendo vender e realmente quem tá precisando vender, fazer esse estímulo de caixa aí pro seu escritório, tá? Então todas as lives desde semana passada estão sendo focadas nesse assunto. E aí elas estão muito práticas, né? Por isso que eu falo, na live passada a gente até brincou que eu falo muito rápido, porque é muita coisa, é muito passo a passo ali que eu passo para você fazer para realmente sair dessa live aqui e executar. Tá? Então, já rolou live, a primeira live da quarentena produtiva, né? Que a gente faz live toda terça aqui, toda sexta tem live aqui no perfil. Às vezes não era no perfil, era no YouTube, mas toda terça aqui no perfil e sexta-feira tinha conteúdo novo também de aula. Mas na terça-feira passada, da semana passada, a gente começou com a live de conteúdos. Essa live tá salva. Se você perdeu, dá tempo sim você assistir ainda e começar a aplicar no seu perfil. Tem um destaque aqui chamado Quarentena, é só você entrar lá e assistir a gravação dessa live. Na terça-feira da semana passada, na sexta-feira, desculpa, da semana passada, eu falei pra vocês duas estratégias. Foi uma aula super densa aqui no Insta, com duas estratégias passo a passo que você pode aplicar, estratégias de vendas, tá? Se você perdeu essa live também, dá pra você ir lá e assistir essa live e ver qual das duas estratégias se encaixa melhor pro teu negócio agora. Inclusive, uma das estratégias é para dar um fôlego de caixa aí, se você não tinha caixa no seu escritório e não sabe como é que vai pagar as contas futuras. Então, assiste, porque ela tem duas estratégias e elas estão funcionando. Meus alunos que estão aplicando essas estratégias estão tendo resultados. Eu postei dois depoimentos até, 2 prints, que 2 alunas mandaram agora essa semana aqui, nesses últimos dias nos stories. Vou postar depois os outros resultados para vocês também, para vocês verem que dá resultado sim, mas tem que aplicar, tá? Então não adianta você estar acompanhando toda a quarentena produtiva aí e não aplicar. Inclusive, se você estiver aplicando, me manda direct aí o teu resultado para que eu possa compartilhar com mais pessoas e encorajar, tá? Nesse período não tem essa questão de concorrência, a gente tá trabalhando de uma maneira colaborativa mesmo, tá? Cada um na sua cidade ali, cada um do seu jeito, cada um tem a sua forma de falar, cada um tem a sua forma de vender, e isso não trabalhem de maneira pensando só em concorrência, trabalhem pensando em colaborar, em juntos dar a mão ali, porque, como diz meu mentor, quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos, tá? Então, na última live também rolou terça, a gente falei sobre engajamento nos stories, né? Eu passei a estratégia que eu passei pra vocês de 7 passos pra vocês começarem hoje. Hoje não, né? Na terça, que eu recomendei pra vocês. E na outra segunda já abri ali uma consultoria online, um projeto online de vendas e a conversão de vocês vai lá pra cima. Porque funciona, eu já testei isso antes e vai funcionar pra vocês também. Então, na terça, infelizmente, a live não ficou salva, mas tem um resumão. Quem não assistiu a live de terça, ou quem assistiu pela metade, ou quem não conseguiu anotar tudo, tem um resumão lá no Telegram. No link do meu perfil, tem um link lá no perfil, tem Telegram, canal no Telegram. É só acessar lá, gratuitamente, você pega todos os resumos do que já rolou nesses últimos dias de quarentena produtiva, tá? Que a gente tá rolando nessas lives. Hoje, então, gatilhos mentais na prática para arquitetos e designers e engenheiros, que eu sei que tem engenheiro aí também, de como que vocês podem driblar essa quarentena, esse medo aí e aplicar alguns gatilhos mentais. Vou apresentar para vocês aqui 9 gatilhos mentais e 7 objeções que os clientes de vocês estão dando e como que vocês vão driblar isso, como que vocês vão fazer para fechar mais, para converter mais com esses
potenciais clientes que estão com medo aí, tá? Então presta atenção se você quer vender mais e se você está tendo problema para fechar agora com um cliente que já estava engatilhado. Deixa eu só ler aqui, a Andrea. Estou aproveitando esse tempo para estreitar o contato com os meus clientes. Está ótimo para conseguir depoimentos. Também estou oferecendo ajuda a eles nesse momento. Estou dando de graça com um brinde por terem feito obra comigo. Tá dando super certo. Já me indicaram para consultorias com amigos. Andréa, aluna do curso, aluna arquitetando marketing, orgulhosa aí, tá aplicando, mão na massa, né? Começou a aparecer no perfil outro dia e já tá colhendo frutos aí. Muito bom, Andréa, parabéns, viu, por aplicar. Gente, me falem aí, quem tava com o cliente engatilhado e o cliente desistiu? Me contem aí o que é que os clientes de vocês, esses que estavam quase fechando, o que é que eles falaram pra vocês? Pra gente matar aqui, pra eu te falar o que é que você vai falar pra ele. Mandem aí que eu vou já iniciando aqui, tá? Então vamos lá. Gatilhos mentais, então, já falei o que é pra vocês, né? É uma ferramenta de comunicação, é uma ferramenta de linguagem para deixar a tua comunicação mais persuasiva, para você influenciar positivamente o teu cliente e o teu escritório para vender mais nesse período, tá? O objetivo do gatilho mental, ele é para ser usado em qualquer época, tá? Com crise ou sem crise aí, financeira, sanitária, de tudo, você usa gatilhos mentais, que é uma estratégia de marketing realmente muito poderosa e você tem que usar isso com muita integridade. O objetivo desse gatilho da utilização desses gatilhos mentais são 4, tá? Chamar atenção e atrair novos olhares para a tua comunicação, para você, certo? Quando você começa a aplicar gatilhos, você começa a ter mais atenção desse teu seguidor, ter mais atenção dessa tua audiência. E aí, aplicando eles, essas pessoas vão te entender mais como uma autoridade. E essa é a grande questão aqui no Instagram, né? Dentro de tanta concorrência que vocês têm dentro do meio de arquitetura e design, o tantão de perfis, de arquitetos, de designers de interiores, de engenheiros, enfim, de paisagistas, de gente que trabalha nessa área de interiores, principalmente, a gente vê uma concorrência muito grande. Então, quando você começa a aplicar isso, você consegue se destacar e se diferenciar, sabe, do mercado. Então, o primeiro objetivo, o primeiro benefício quando você aplica isso. O segundo é que você gera empatia. Quando você começa a se relacionar com essas pessoas, você gera empatia. Essa empatia é muito importante para fazer a pessoa te perceber por valor e não só por preço. O terceiro benefício é que você consegue conquistar mais pessoas, tipo agora, você aplicando a partir de agora esses gatilhos mentais, você consegue conquistar mais pessoas que já estão aí dentro do teu perfil para que convertam mais. Então hoje você tem um perfil, às vezes com, sei lá, 2.000 pessoas, 2.000 seguidores, e você nunca conseguiu fechar nenhum projeto por ele, ou fechou 1, 2 projetos através do teu Insta. Quando você começa a aplicar gatilhos mentais, as chances de você fechar com essas pessoas que já estão no teu perfil, porque você vai engajar muito mais elas através dessa comunicação persuasiva, você vai converter mais essas pessoas, tá? E por último, o quarto benefício do gatilho mental é o buzz marketing, que o buzz marketing é o boca a boca, aquele boca a boca que uma pessoa vai indicando a outra, indicando a outra, indicando a outra, e aí os teus clientes vão indicando para os amigos e tudo mais, e aí você vai criando uma rede de contatos, uma rede de relacionamento através desse buzz marketing, tá? Então tem vários benefícios, mas esses para mim são os 4 principais aqui no mundo online, porque você consegue garantir mais clientes utilizando essa comunicação bem orquestradinha. Tá? Existem alguns tipos de gatilhos mentais dentro da arquitetura, existem não só dentro da arquitetura, mas dentro de qualquer segmento. Eu me ative aqui a 9, que eu considero ser os mais importantes para vocês nesse momento agora, e vou mostrar aqui como que vocês podem trabalhar dessa maneira, tá? Deixa eu ler o que é que vocês estão falando, que aí eu vou tentar ajustar exatamente para isso. A Raquel falou que o cliente não desistiu, mas pediu para esperar um pouco. Esse um pouco é quanto, né? Aí que tá, um pouco, aí eu brinco lá no meu curso que contrato dormido é contrato esquecido. Quando a gente não assina com o cliente ali naquele mesmo dia, naquele momento que o cliente está na emoção de fechar contigo, as chances dele não fechar depois são muito grandes. Então, contrato dormido, contrato esquecido. Tentem definir o que é esse pouco aí que o cliente quis falar, sabe? Eu sei que às vezes vocês ficam até sem resposta para dar, né? Quando eles dão isso. Mas vamos já trabalhar sobre isso. Deina, arquiteta, pediu para esperar passar tudo isso porque não sabe como vai ficar as coisas depois. Falaram que querem fechar, mas gostariam de deixar passar essa fase. Não desistiu, falaram que querem esperar passar a crise. Pediu para parar o projeto, para segurar um pouco.
Meu cliente é empresário e pediu para aguardar porque ele tem muitas famílias que dependem dele. Pediu para esperar porque não sabe como ficará. Falaram para esperar passar esse tempo louco. Tive um cliente que desistiu por conta do preço, achou caro, mas eu ainda tinha deixado barato perto do valor que realmente valia. Isso me desmotivou. Gisele, isso acontece pra caramba, tá? Vou já já te mostrar como que você vai gerar mais valor para essa cliente e para futuros clientes também. Os trabalhos que tinham para os próximos meses era para aprovação na prefeitura. Como a prefeitura fechou o setor de alvará, eles resolveram esperar e ver como vai ser daqui para frente. Disse que iria conversar com o noivo e depois entrava em contato. Essa é clássica, né, Elma? Vou conversar com meu marido, vou conversar com minha esposa, vou conversar com meu namorado, com minha namorada. E aí acabam sumindo, nem dão retorno às vezes, né? Eduarda, tenho 2 clientes que deram entrada do valor do projeto, mas pediram para esperar. Essas que deram entrada do valor do projeto, inclusive, é uma das formas que vocês vão ter de segurar esse cliente, tá? Na live de sexta passada, eu até falei para vocês sobre essa questão de vender um pacote ou vender o projeto com um valor reduzido durante esse período de quarentena para que vocês possam segurar aí a venda desse cliente, tá? Para não perder o fechamento desse contrato. Mas o que acontece às vezes é que o teu cliente dá essa resposta e aí eu me pergunto, o que vocês falam? Porque às vezes vocês falaram basicamente as mesmas coisas, né? E aí quando vocês falaram que o cliente fala a mesma coisa, eu fico me perguntando, o que vocês dão como retorno para ele? Tá bom, tudo bem, vamos esperar? Sabe? Às vezes tem maneiras da gente contornar tudo isso para que a gente consiga manter nosso escritório de pé. Se todos os teus clientes e todos os teus potenciais clientes falarem isso, você precisa saber como se comunicar, como se posicionar para isso agora, já que não vai ter venda, né? Então, se não for ter venda, fechou. Fechou as portas do escritório, é isso? Não, né? Vamos trabalhar de maneira estratégica através do marketing para que vocês possam sim vender, ainda que durante essa crise. Tem gente aí que de fato vai perder emprego. Quem está acompanhando as notícias da economia mundial aí tá vendo como nos Estados Unidos o desemprego já foi lá para cima, né? Como há quase 40 anos parece que não tinha tido essa taxa de desemprego em tão pouco tempo. E a previsão é que chegue, sei lá, de alguma maneira aqui no Brasil também o desemprego aumente pra caramba. Então vão ter pessoas que realmente vão estar sem dinheiro, mas você consegue administrar aí, entregando ao invés de um projeto, você pode colocar uma consultoria ali para ela. Ao invés de que pessoas que querem mesmo e que precisam fechar o projeto, que já estava tudo engatilhado com você ali, mas na hora de pagar estourou essa bomba aí do coronavírus, você pode fazer para ela, fazer como a Eduarda falou, dar a entrada aí para segurar e quando passar tudo isso, dar andamento nessa obra, dar andamento nesse projeto, tá? Então existem formas de driblar isso, existem formas de... Essa é a hora da gente criar soluções criativas, novas para o cliente, entendendo o lado do cliente, mas também entendendo o seu lado também enquanto empresário, enquanto dono do próprio escritório, dono do seu próprio projeto ali, do que você faz, tá? Então vamos lá, existem alguns gatilhos para vocês começarem a apresentar a partir de agora dentro do perfil de vocês, para não só engajar esse público que está te dando essas objeções, mas também atrair um público que está querendo comprar sim. Ontem eu estava vendo o jornal, e o Jornal da Noite, que passou, aquele que passa depois de Big Brother, sabe? Eu estava assistindo o Jornal da Globo, aquele que passa tipo de madrugada, sei lá. Aí ela falou que as vendas online aumentaram em 70% nos últimos 15 dias. Gente, ou seja, quase dobraram. Quem está vendendo online quase dobrou o seu faturamento nos últimos 15 dias. Então percebam como as pessoas estão muito mais abertas a comprar através do online. Sexta passada eu entreguei várias formas que vocês podem vender o serviço de vocês online. Muitos de vocês já sabem como trabalhar dessa maneira online, então comecem a aplicar isso, comecem a mostrar esses serviços online para o público-alvo de vocês que está aqui no perfil, tá? Não percam tempo com isso. Então, vou apresentar nove gatilhos agora que vocês podem fazer nessa comunicação de vocês a partir de agora para ir convertendo mais dessas pessoas, tá? O primeiro é o gatilho mental da história. Já falamos bastante sobre ele aqui no perfil, porque, pra mim, ele é o gatilho mental mais poderoso. É um dos, né? Tá, é um dos mais poderosos. Tem alguns outros bem poderosos também, mas o gatilho mental da história, principalmente nesse período agora, que a gente está muito emocional e menos racional, quando você envolve de maneira emocional esse teu cliente, né? Quando você ativa ali o sistema límbico dele, que eu expliquei para vocês como é que funciona na última live,
Quando você aciona de maneira emocional esse teu cliente, a tendência é que ele se conecte com você de uma maneira emocional e não só racional. Quando a gente vê aqui muitos perfis no Insta de arquitetos, principalmente, a gente só vê aquela coisa racional, né? Só postam projetos, no Stories só posta projeto, quando aparece ele nunca conta algo sobre você, nunca aparece com sua imagem, nunca fala, então as pessoas às vezes nem sabem como é que é a tua voz, nem sabem como é que é teu jeito. Quando você aparece aqui contando a tua história, falando sobre alguma história, sobre alguma coisa, você se conecta de uma maneira emocional com esse teu público. As pessoas vão entender muito mais quem que é você, o que é que você faz, qual que é o teu propósito, o que é que você está fazendo agora, sabe? Como que você está tomando conta, tá todo mundo passando por um perrengue aí, quem vende serviço e produto físico tá passando por um perrengue aí de não saber como que vai ser daqui 30 dias, como que vai ficar seu negócio daqui 30 dias. Então comuniquem isso, abram um pouco assim a vulnerabilidade de vocês nesse momento, ou contem histórias positivas de clientes, né, de relacionamento que vocês tiveram com clientes, tragam isso para o perfil de vocês, porque essa é a hora de vocês aplicarem essas histórias de uma maneira emocional para se comunicar com essas pessoas. Se vocês não se comunicam de maneira emocional durante esse período que está todo mundo à flor da pele, que está todo mundo muito emotivo, você vai perder a chance de converter com mais pessoas, de se conectar com mais pessoas. Porque a gente tem que estar aqui no Instagram também de uma maneira genuína, no sentido de querer ajudar, sabe? Eu até postei ontem. A gente tem que estar aqui, como eu estou aqui para vocês, entregando conteúdos gratuitos há quase um ano. Esse perfil, acho que em junho agora, faz um ano de existência. E eu tô aqui semanalmente entregando vários conteúdos para vocês. A gente tem que ajudar essas pessoas genuinamente. E com isso a gente vende muito mais. Tá? Eu falo por mim, eu falo pelos meus clientes. Quanto mais eu ajudo, mais eu vendo. Quanto mais eu conto histórias de clientes meus, quanto mais eu conto histórias minhas, quanto mais eu detalho processos de dentro do meu negócio, quanto mais eu abro vulnerabilidades minhas, do meu negócio, dos meus clientes, mais os meus seguidores se conectam comigo, mais eles engajam e mais eles sentem que precisam da minha ajuda. É o mesmo que vai acontecer com você, porque você também vende serviço, você também é um profissional necessário pro teu seguidor, sabe? Muita gente não funciona, muita gente não consegue, né? Tem gente que é bem mais racional. Eu sou muito racional, tá? Tanto que minhas lives, né, vocês sempre falam que minhas lives são sem muito mimimi, sem muito blá blá blá, eu vou direto ao ponto porque eu sou assim. Eu sou mais, tem gente que abre uma live para falar sobre motivação. Né? Eu acho que eu não consigo passar uma hora falando como motivar vocês. Eu gosto de motivar na prática ali. Então eu gosto de checklist, eu gosto de passo a passo, eu gosto de mostrar para vocês o que funciona comigo, o que funciona com os meus clientes, para que vocês possam aplicar, certo? Mas quando a gente abre essa parte aqui que eu tô falando agora para vocês de história, de vulnerabilidade, quando vocês mostram isso para os seguidores de vocês, a conversão vai aumentar pra caramba. Eu juro para vocês, peguem hoje o celular de vocês, se abram para os seguidores de vocês, mostrem o que está acontecendo, quais são os seus medos, qual que é onde que você associa a arquitetura ao seu propósito de vida, certo? Tentem abrir isso, porque vai engajar muito mais. Vocês vão se conectar com essas pessoas muito mais do que só entregando projeto, tá? Então esse é o primeiro gatilho mental. Façam isso durante os próximos dias. Não deixem entrar por um ouvido e sair pelo outro, tá? Apliquem mesmo. O que eu tô falando aqui pra vocês é real. Funciona, tá? Gatilho 2, pra gente não perder muito tempo, autoridade. Presença digital constante, consistente. Obrigada, meninas. Sou muito sua fã, tem me ajudado muito. Adoro sua metodologia. Maravilhosa, obrigada, gente. Mas é de verdade, tá? É do fundo do meu coração, façam isso, porque funciona. Eu sei que muitos de vocês querem participar do meu curso, mas ainda não têm condições, ou querem participar do meu curso, mas as vagas estão fechadas agora. Então essa é a maneira que eu encontrei de ajudar vocês nesse período de crise agora. Façam isso, porque eu sei que vai funcionar. Então vamos lá pro 2, autoridade, né? Autoridade, gente, é quando você mantém uma presença digital constante. Hoje a gente sabe que o Instagram aumentou em pelo menos 300% a atividade aqui no perfil, a atividade aqui no Instagram. Então, pessoas que entravam uma vez, 2 vezes por dia, agora estão passando estão triplicando isso, né? Estão entrando 6, 7, 8 vezes por dia no Instagram. Então, elas estão muito mais presentes aqui. E se você tiver muito mais presente aqui também, você vai conseguir engajar esse pessoal. Por quê? Porque teu conteúdo vai ser massa. Então,
trabalhem isso, sabendo desses números, sabendo dessa presença digital constante, apareçam. Tá? E a melhor maneira de vocês criarem autoridade, tem muita gente que me fala assim, Lara, eu quero virar uma profissional super reconhecida nacionalmente, eu quero ganhar força na minha cidade, eu me formei há pouco, já fiz vários projetos, mas não tenho muita autoridade dentro do meu negócio, não tenho muita autoridade no ramo, né? Como é que eu faço para as pessoas me perceberem? Como é que eu faço para as pessoas me perceberem por valor e não por preço? É através do gatilho mental da autoridade. É quando você aparece, é quando você compartilha o que você sabe, é quando você compartilha experiências práticas vividas ali da obra, é quando você compartilha um perrengue que aconteceu na obra de um cliente seu muito pesado e como que você solucionou isso, como que você contornou essa situação, sabe? É quando você compartilha, é quando você está presente. Tem gente que acha que para virar autoridade vai precisar dar palestra em faculdade, que vai precisar dar palestra em evento, em feira de arquitetura e design, e não é assim. Você cria autoridade na internet através da exposição, através do compartilhamento. Quando você compartilha o que você sabe, quando você compartilha o que você vivencia, aqui nos stories, nas lives e nos posts do feed, você vai conseguir ganhar autoridade. As pessoas vão te dar muito mais confiança. Inclusive, foi uma das coisas que eu nem abordei na terça-feira, que a gente falou sobre engajamento nos stories, né? Mas tem gente que abre a caixinha de perguntas nos stories e aí coloca assim, faça uma pergunta, né? Porque já fica lá pré-determinado, né? Faça uma pergunta. E aí as pessoas não mandam stories pra você, não mandam perguntas, né? Nessa caixinha de perguntas lá dos stories. E aí, o que tá acontecendo provavelmente? Essas pessoas não te veem como autoridade ainda, ou você não é muito consistente na publicação de conteúdos nos stories, ou no feed. E aí, quando você aparece lá e tenta pedir para essas pessoas perguntas, elas vão falar assim, quem que é essa pessoa, sabe? Quem que é ela na fila do pão pra eu estar perguntando pra ela? Eu não sei nem o que ela faz direito, eu não sei como que eu posso, como que ela pode me ajudar. Então não adianta você publicar uma caixinha de perguntas, fazendo uma pergunta aberta, se você não criou um relacionamento antes, compartilhando experiências e compartilhando vivência, certo? Sua do campo de batalha ali, mostrando na prática quem que você é, o que você faz. Então comecem a fazer isso, porque aí vocês vão ganhar autoridade. Tá? Dentro do negócio de vocês, mesmo se tiver 1000 seguidores, mesmo se tiver 100 mil seguidores, tá bom? Então, deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui pra gente ir pro terceiro gatilho. Adoro sua metodologia, também sou fã. Beijo, Grazi. Nara Vaz, verdade, você faz isso muito bem. Eu já acho que sou sua amiga. Eu também já te vejo aqui direto. Tem gente aqui, eu tenho uma memória muito boa, sabe? E memória de nome, acho que até mais do que de fisionomia. E aí, quando eu vejo vocês aqui, eu sei quem que tá presente em todas as lives, sabe? Eu sei. E aí, quando a pessoa vira meu aluno, então, a gente vira amigo real. João Paulo, sou seu fã, Lara. Obrigada pelos conteúdos semanais e diários. Obrigada, João Paulo. Aplica aí. Obrigada pelo teu feedback. Andréia Araújo. Estou começando agora. Meu Insta de designer tem pouquíssimos seguidores, mas estou aqui para aprender e inovar. Isso aí, Andréia. Pega o que estou falando aqui e aplica, tá? Aplica. Conhecimento, o resultado vem do conhecimento aplicado e não do conhecimento adquirido. Eu falo muito isso lá nas aulas do curso. Eu fico até chata, né? Às vezes falando isso. A Augusta aí já ouviu falando isso lá no curso, não já, Augusta? Que o resultado só vem com conhecimento aplicado. Tem muita gente que é formada e tem, sei lá, 3 graduações, 10 MBAs, 10 pós-graduações e não aplica, aí não cresce, né? Amei a dica. Ontem fiz uma live, foi bem isso mesmo. Show. Fiz minha primeira live ontem, foi ótima. Gente, estou muito orgulhosa desses meus alunos que fazem live e de vocês, seguidores, que estão aplicando aqui, viu? Me mandem direct com os resultados que vocês estão tendo. Me mandem para eu ter feedback aí do que eu tô, da maneira que eu tô ajudando vocês, sabe? Do que eu tô, o que eu falei que compartilhou mais para que eu possa aprofundar isso num outro momento. Pamela, eu tô em todas. Ótimas dicas, meu Insta tem mais arquitetos. Helenice, é aquela questão, né? Na primeira live da quarentena produtiva, eu falei muito sobre isso, sobre essa questão de conteúdo. Tem muito arquiteto, tem muito design, você é arquiteta, que se comunica muito para outros arquitetos e para outros designers. E aí, quando a gente se comunica de uma maneira muito técnica, quando a gente não aplica esses gatilhos mentais que eu tô falando aqui para você, quando você não entrega para ele um conteúdo bom de valor,
pro teu público-alvo, de fato, quem vai engajar com você é quem te entende, é quem entende a sua linguagem. Nesse caso, os teus colegas de mercado, arquitetos e designers. Então, entende agora quem que é teu público-alvo, entende o que que é dor para ele, o que que é desejo para ele, o que que é medo para ele e vai, criando posts em cima disso e descomplicando a tua comunicação. Como eu sempre gosto de falar aqui para vocês, né? Eu sou marqueteira, eu sou publicitária e eu tenho um MBA em marketing. Quando eu converso com os meus colegas de marketing, o meu jeito de falar é bem diferente do jeito que eu falo aqui com vocês. Lá eu falo vários termos técnicos de dentro do marketing. Só que imagina eu falando vários termos técnicos aqui em inglês que tem e minha comunicação ia ficar para quem? Quem que ia ficar me acompanhando aqui? Outros marqueteiros, né? Outros publicitários, outras pessoas dessa área. Quando eu pego o que eu sei e aplico para dentro da área de vocês de uma maneira descomplicada, falando na linguagem do arquiteto, na linguagem do designer de interiores, na linguagem do engenheiro, essas pessoas param para me ouvir, porque elas entendem o que eu estou falando. Então, se tiver uma conversa aí de 2 gregos e você não souber grego, você não vai prestar atenção. Mas se tiver 2 pessoas conversando em português, você vai conseguir entender e prestar atenção naquela conversa. Então, é basicamente isso. Às vezes, no teu Insta tem mais colegas de mercado pela comunicação que você está utilizando. Como faço com cliente que não fecha, mas fica o tempo todo no WhatsApp tirando dúvidas? Se posicionando, tá? Entender qual que é o limite do conteúdo gratuito e do seu conteúdo pago. E da tua ajuda, da tua consultoria. É claro que as pessoas vão tentar ali se esforçar ao máximo, utilizar os maiores gatilhos mentais, porque gatilhos mentais estão dentro da gente, né? Por exemplo, a gente sabe, quando a gente vai atravessar uma rua, a gente faz um cálculo muito rápido ali. Gatilho mental é tipo um atalho que o nosso cérebro cria pra gente não precisar pensar muito, tá? Então, em diversas situações que a gente vive, a gente sabe qual ação tomar sem que a gente precise pensar muito. É isso que o gatilho mental faz. Então, nesse caso aí, essas pessoas que estão conversando contigo, pedindo dicas o tempo todo, elas estão querendo... Elas estão utilizando, sem saber, os gatilhos mentais para fazer você responder para elas o tempo inteiro. Só que aí você tem que entender isso e se posicionar ali, ó. A partir daqui, o meu conteúdo é de fato, eu só consigo atender os meus clientes, porque aí eu precisaria de mais informações, alguma coisa assim, certo? Então, elas vão tentar, e tá ótimo se elas tentarem, porque elas estão te vendo como autoridade. Ninguém vai passar horas no WhatsApp conversando com outra pessoa se essa pessoa não tem autoridade naquilo. Então, elas estão te vendo como autoridade, elas têm desejo, elas têm interesse, mas tá faltando um posicionamento seu aí, tá bom? Jo Edson. Adoro seu conteúdo. Obrigada. Fiz essa caixinha de perguntas no meu Insta profissional, mas ele não tem tanto engajamento quanto no meu Insta pessoal. Talvez por quê? Porque no Insta pessoal tem teus familiares e tem teus amigos, certo? Então, gente, entendam que nossos familiares e nossos amigos tendem a se comunicar muito mais com a gente. Por quê? Porque nós somos amigos deles, né? Eles nos conhecem. Quando você fizer, quando você se fizer ser reconhecido dentro do teu perfil profissional, as pessoas vão começar a interagir mais contigo também. Sara, estou seguindo as suas dicas e tenho tido retorno. Ó, show, Sara. Deixa eu continuar aqui, gente. Gatilhos mentais. 1 de história, 2 de autoridade já foi. Vamos agora falar de escassez. Deixa eu agilizar aqui, porque a gente já tá com meia hora de live, mais de meia hora de live aí, e tem muito conteúdo ainda pra frente, tá? Então vamos lá, escassez. Muitos utilizam o gatilho mental da escassez e você não... e nesse período agora, né, como utilizar, já que a gente está falando de crise de coronavírus e tudo mais, como utilizar o gatilho mental da escassez se as pessoas estão com uma escassez em outras coisas, né? Se elas estão pensando aqui em segurar dinheiro, se elas estão pensando como é que vai ser o dia de amanhã, se elas vão ter dinheiro para comprar alimento e tudo mais, se elas forem autônomas, né? E aí o gatilho mental da escassez você consegue aplicar dentro da arquitetura, né, que vende serviço e não vai acabar, o teu serviço não acaba, não é que nem produto, né? Eu sei que tem gente que vende produto de decoração aqui, ou móveis, mas dentro do serviço de arquitetura, a gente sabe que vende serviço. Eu também vendo serviço. Como é que a gente faz, então, para aplicar o gatilho mental da escassez com integridade? Através de campanhas de vendas, tá? Na última sexta-feira, para quem perdeu essa live, eu consegui salvar ela. Se você não assistiu, assista, porque lá eu mostro para você como que você aplica o gatilho mental da escassez. A gente falou bastante sobre isso, eu vou falar muito rapidamente agora. Então, se você perdeu, assiste lá. Retoma lá da aula da live 2.
tá? É a aula 36, que tá lá no YouTube, aula 36, para quem quiser ir direto no YouTube. No gatilho mental da escassez, você vai conseguir criar uma campanha de vendas. Então, por exemplo, é você abrir por um período a possibilidade da sua agenda atender pessoas numa consultoria online com um preço X, tá? Vamos supor que a tua consultoria vale 2x. Tua consultoria vale 2x no preço normal e tudo mais. E aí, durante o período agora, você vai definir que até, hoje dia 3, né? Dia 3 de abril. Você vai definir que até o dia 20 de abril, a tua consultoria vai custar X ou um X e meio, certo? Vai custar um pouco mais abaixo. Só que aí você abre sua agenda durante esse período somente nesse valor. E aí ela vai esgotar. A gente tem um limite. A gente consegue colocar a escassez para venda de serviço quando a gente impõe o limite, seja de vagas, seja de data, tá bom? Então você consegue impor um limite que até dia 20 de abril as pessoas vão comprar essa tua consultoria por X ou por X e meio, enfim, o valor que você decidir aí, tá? Com isso você consegue, ou por número de agenda, né? Às vezes você sabe que consegue atender 20 clientes para a consultoria durante aquele mês. Se você sabe que consegue atender 20 clientes e você já atendeu 6, você sabe então que você tem 14 vagas. Você abre essas vagas dentro do seu perfil, fortemente trabalhando um conteúdo em cima desse serviço que você quer vender, trazendo depoimentos, quebrando objeções, trazendo dicas sobre como as pessoas podem aplicar isso, esclarecendo dúvidas comuns, e aí sim essas pessoas vão começar a entender a escassez desse teu serviço, tá? Então dá para aplicar a escassez dessa maneira. 4, gatilho mental 4, prova social. A gente está vivendo um momento de muita incerteza e eu resolvi colocar esse gatilho aqui porque nesse período de incerteza as pessoas estão precisando de arquiteto, estão precisando contratar um designer de interiores, já estavam precisando antes, né? Não para agora, mas já estavam precisando contratar antes e não tinham conversado com você ainda. Tá? Não tinham conversado com um profissional dessa área ainda para fechar o projeto, para pedir orçamento, para conversar e tudo mais. Prova social é um número que você dá, é como se fosse uma estatística, é algo que tangibiliza a tua credibilidade no serviço. Por exemplo, eu tenho uma aluna minha que já fez mais de 1000 projetos, certo? Isso para ela é uma prova social, tá? Ela fez 1027 projetos, se eu não me engano. Não sei se tá aí. Fala aí se você tiver aí, Lu, a Luizete. Se você tiver... Ela fez 1027 projetos, ela já tem uma larga carreira e larga experiência na carreira. E aí ela colocar isso no perfil dela, para os novos seguidores que entrarem, eles vão perceber que ela tem experiência naquilo e aquilo fortalece, certo? É que nem... deixa eu ver. Quando você entra no perfil de um best-seller, de um autor que é best-seller. E aí ele coloca lá que ele é best-seller e não sei o que, não sei o que. Best-seller é um termo, né? Que as livrarias, sei lá, que as editoras dão para pessoas que vendem muito. Quando uma pessoa coloca lá que ela é best-seller, as pessoas já tomam como nota que eu acho que esse escritor é bom mesmo, acho que esse livro é bom, vou comprar. Então elas compram pelo deixa eu ver aqui como que eu posso falar, pela quantidade que elas conseguem tangibilizar ali na mente delas. O mesmo vale para projetos. Se você tem um número de projetos aí grande, né, ou se você já atendeu um número grande de clientes, ou se você tem muitos anos de mercado, você consegue deixar isso claro na sua comunicação aqui dos stories, do feed, dentro da sua descrição, para gerar essa prova social. Tem um outro exemplo de prova social que vai ficar bem fácil de vocês entenderem. Quando vocês vão no shopping, vamos supor, inaugurou aí um Iguatemi na tua cidade, tá? E aí vocês vão no shopping. Nesse shopping, tem 2 restaurantes novos que não tinham na cidade. Tinha um em outras cidades aí, você nunca foi, nunca experimentou a culinária de nenhum desses 2. Quando você entra nesse shopping, você olha esses 2 restaurantes e no restaurante A tem uma fila de 40 pessoas, uma fila de espera de 40 pessoas. No restaurante B é novo também, você também não sabe como é que é a culinária de lá, mas não tem ninguém no restaurante, tá? As moscas ali. Qual que é o restaurante que você acredita ser o melhor? O A. Muito provavelmente é o A. Por quê? Porque é um gatilho mental na nossa mente de que quantidade, de que pessoas querendo aquilo, de que pessoas que já utilizaram aquilo, significa que aquele produto ou que aquele serviço é bom. Então apliquem isso também, tá? Gatilho mental 5. Tô agilizando aqui com vocês vão perguntando aí se tiver, tá? Vão mandando aí algumas perguntas se tiver sobre esses gatilhos que eu tô aplicando agora pra vocês. Depois eu tento voltar aqui pra responder outras perguntas.
Gatilho mental 5, gatilho mental da prova. Prova e prova social são duas coisas diferentes, tá? A prova social é quando você vê realmente um meio social ali, um número, quando você vê uma estatística, quando você vê um termo como o de best-seller que eu falei aqui pra vocês, é quando você vê algo social que vai dar base pra aquela pessoa, pra aquela empresa, dizendo que é como se alguém ali colocou que aquilo é bom mesmo, tá? Mas você não sabe disso. Prova já é diferente. Prova é quando um cliente seu vende por você. É quando um cliente seu valoriza o teu trabalho ali. Na prova, então, a gente tem o melhor, né? O melhor tipo de prova é através de depoimento. Quando você capta depoimentos dos seus clientes. Nas últimas lives, também falei bastante sobre como que vocês podem captar depoimentos. Quem é aluno, gente, eu subi para vocês semana passada a aula 21 lá no curso. Tem exatamente o passo a passo para vocês captarem depoimentos dos clientes de vocês, seja antigo, seja um cliente novo, seja pessoas que estão aí acompanhando vocês durante esse processo de quarentena, pessoas que estão fazendo projetos agora. Captem o máximo de depoimentos que vocês conseguirem, em print, em vídeo, em foto, certo? Captem o máximo porque isso vai gerar prova para vocês. E essa prova vai pegar, quando você publica uma prova assim, você consegue fazer as pessoas que estão quase falando contigo, fazer as pessoas que estão quase se comunicando com você querer também o teu projeto, porque elas se sentem representadas. Então, se você está fazendo um projeto para uma loja de roupas, por exemplo, você está fazendo um projeto para uma loja de roupas e a dona dessa loja, a empresária dona dessa loja, gravou um depoimento lá para você, dizendo que você é muito bom, dizendo que a loja ficou maravilhosa, que as vendas dela aumentaram por conta da ambiência que você projetou ali para ela. Então, imagina as outras donas de loja que te acompanham, que te seguem, vendo um depoimento como esse. É como se essa tua cliente, que é a empresária, que é a dona da loja, fizesse essa venda por você, tá? Então, apliquem esses gatilhos mentais. Mais uma vez, para os alunos, estou vendo muito aluno aqui do curso acompanhando, massa. Tem aula completa sobre gatilhos mentais, sobre vários gatilhos mentais. E tem um PDF também. Muita gente não baixa esse PDF que tem lá no curso. Tem um PDF embaixo da aula de gatilhos mentais, ou fica na aula de checklist do módulo, que eu trago para vocês exemplos na prática de como que vocês podem aplicar esses gatilhos. Aí é só copiar e adaptar e colar para o cliente, tá? Elma. Oi, Elma é aluna também. Já vi profissionais que colocam no perfil que a agenda está cheia. O que acha disso? Elma, tem muito... É que nem blogueira, né? Se você não prova que sua agenda está cheia, se você não mostra, se você não consegue comprovar com dados que a tua agenda está cheia, a maioria das pessoas vão ser mais céticas quanto aquilo. E elas vão pensar, será? Isso aí é só gatilho, é conversa pra boi dormir. Acho que não é não. Porque muita gente utiliza essa escassez, né, de uma maneira não íntegra. Muita gente diz que tá acabando as vagas, que tá acabando não sei o quê, e diz que que vai acabar e tudo mais, mas as pessoas percebem. Aí o que acontece? Vamos supor que hoje é dia 3, e aí ontem, dia 2, as pessoas falaram assim, as vagas estão acabando. Beleza, dia 2. Aí quando dá dia 5, elas começam a falar de novo do mesmo serviço que estava vendido e estava acabando. Aí as pessoas ficam, mas não estava acabando? As pessoas ficam, e é lorota, certo? Então, por isso que eu falo pra vocês, quando vocês forem utilizar o gatilho mental da escassez, utilizem com integridade, com honestidade. As pessoas sentem quando é verdade, quando é mentira. É que nem blogueira, né? Blogueira que, sei lá, que não engaja muito, que não vende tanto. Aí o que ela faz? Ela fala que as pessoas perguntaram qual que era o batom que ela estava usando. No outro dia, ela vai lá e faz uma propaganda de um batom, sabe? E às vezes não tem nada a ver, às vezes a gente sente que é uma forçação de barra ali. Então, se você tiver realmente um gatilho mental da escassez fechado, tente provar por A mais B no seu perfil, através de dados, através de alguma maneira ali, que aquilo é realmente honesto, tá? E quando acabar, acabou mesmo. Você só vai abrir mais pra frente aí as tuas vagas, a tua agenda aí, beleza? Continuando, então, já falamos do gatilho mental da história, gatilho mental da autoridade, gatilho mental da escassez, gatilho mental da prova, gatilho mental da... Não, peraí. História, autoridade, escassez, prova e prova social, né? Vamos lá continuar, então. Tem mais 4 aqui pra vocês. Gatilho mental da antecipação. Gatilho mental da antecipação vai ser muito bom para vocês que estão aplicando aí as estratégias de vendas que eu passei, tá? Para quem é aluno, escolhe uma das 4 estratégias de vendas lá do curso e aplica uma dessas 4. Para quem é seguidor e ainda não é aluno, pega a aula lá, a aula 36, e aplica também, escolhe alguma estratégia, alguma maneira de aplicar aquela estratégia e aplica também, tá? Com essa antecipação, você consegue no dia anterior gerar uma expectativa se você fizer certinho a cartilha ali
do engajamento. Se você estiver fazendo conteúdos e conteúdos e mais conteúdos ininterruptos durante todos esses dias agora, e aí quando você for vender no dia anterior, você vai definir assim, ó, a partir do dia 5 eu vou vender o serviço tal. Então no dia 3, no dia 4 eu vou fazer uma antecipação desse serviço. Eu vou fazer as pessoas se prepararem para esse momento, eu vou mostrar para elas que eu vou abrir uma oportunidade aí de alguma coisa, de algum serviço meu, e aí vou compartilhar lá no perfil, tá bom? Deixa eu ver o que mais. Gatilho mental do desapego. Tem muita gente aí que vai enviar um orçamento, né? E a pessoa fala assim, vou falar com meu marido. Vou falar com minha noiva. Vou falar com meu namorado. Vou falar com minha mãe. Vou falar com meu pai. Vou falar com meu filho. Certo? Tem gente que terceiriza a resposta para não te dar um retorno logo. Às vezes é verdade, porque às vezes a compra ali do projeto, o fechamento do projeto, depende de várias pessoas que moram naquela casa, ou depende de um sócio e tudo mais. Tá tranquilo quanto a isso. Só que como que você faz para aplicar o gatilho mental do desapego e você não ficar com aquela ansiedade, com aquela vontade, com aquela, meu Deus, o cliente foi falar com o marido e sumiu, sabe? Como que você faz isso? Você vai aplicar o gatilho mental do desapego para essa pessoa também, para que essa pessoa perceba que você não vai estar ali sempre para ela. Então você vai falar, fulano, o orçamento é esse, se você precisar de algum, se você tiver alguma dúvida sobre esse orçamento, você pode me contactar, você liga para ele, tá? Venda é ligando, gente. Tentem ligar para os potenciais clientes de vocês que estiverem com mais receio de fechar. Tem gente que quer trabalhar somente com e-mail, somente com WhatsApp e não quer fazer o esforço, às vezes, de ligar para fechar com a pessoa. Se essa pessoa, às vezes, precisa de uma ligação, às vezes ela precisa ouvir tua voz ou te ver ali numa videoconferência para fechar com você. Então, apliquem o desapego, mas com comprometimento, tá? Não é, se quiser, fecha comigo. Não é assim. Você vai se comprometer, mas vai dar o tempo da pessoa. Então, você vai falar, se posiciona. O do desapego é realmente para se posicionar. Você vai lá, o orçamento é esse, a proposta fica válida aí por X dias, e então você vai e fala assim, guarda o teu retorno durante esse período. Caso tenha alguma dúvida, eu tô aqui. E aí, quando estiver perto de vencer, você dá uma ligada para essa pessoa, eu vi aqui que tua proposta vai vencer no dia tal, vamos se comunicar, vamos se falar, tá? Ficou com alguma dúvida? Ficou com tem alguma resistência quanto ao fechar o projeto agora? A gente pode tirar essas dúvidas aí. Certo? Então, o gatilho mental do desapego não é que você vai deixar a pessoa pra lá, sabe? Mas sim, você vai se comprometer e deixar a pessoa pensar e não vai ficar em cima. Tem gente que fica todo dia em cima perguntando, e aí, fala com o marido? E aí, fala com a esposa? E aí, vamos fechar? Não sabe aplicar os gatilhos mentais de maneira correta e a pessoa pega ranço de você, né? Então, apliquem, se posicionem e saiam e deem espaço para essa pessoa refletir aí, beleza? Gatilho mental 8, dá razão por quê? Por exemplo, quando vocês vão fazer uma ação, dá razão porque vocês vão mostrar para essas pessoas que acompanham vocês, quando vocês estiverem aplicando uma ação de vendas agora, por que vocês estão fazendo isso, tá? E isso tem que ser realmente íntegro. Tem gente que fala, eu vou vender a consultoria porque um monte de gente pediu consultoria. E às vezes essas pessoas não pediram. E quando você fala assim, gente, eu vou vender consultoria agora, o meu foco maior vai ser a consultoria agora, porque na consultoria eu consigo atender muito bem você online e eu consigo tirar eu consigo te entregar o melhor de mim online. E eu preciso, essa é a maneira que eu encontrei de vender mais o meu serviço e vender esse meu serviço a um preço mais baixo para os meus seguidores que estão passando por um momento de crise ou que estão em casa e percebendo que querem mudar algum ambiente da sua casa. Quando você fala de maneira honesta, quando você fala realmente com integridade mesmo o que está acontecendo, as pessoas veem, a gente percebe, a gente tem um feeling para quem está mentindo. Então, quando vocês forem aplicar qualquer ação de vendas, qualquer ação estratégica, percebam qual que é a razão e o porquê daquilo que vocês estão apresentando e compartilhem isso com a audiência de vocês, tá? Porque aí as pessoas vão engajar muito mais, elas vão procurar entender muito mais o que é aquilo que você está ofertando, tá? E para finalizar, o gatilho do paradoxo da escolha. Tem muitos clientes de vocês que pedem um orçamento, às vezes vocês não querem passar um orçamento sem se comunicar com essa pessoa antes, e para aplicar o gatilho mental do paradoxo da escolha, você pode dar duas opções para essa pessoa. Tá? Você pode mostrar para essa pessoa, dar duas opções assim, vamos marcar uma ligação? Eu posso te ligar na quarta-feira às 9 ou eu posso te ligar
na terça-feira às 20 horas. Qual que é o melhor horário para você? Você dá 2 opções para a pessoa, você não deixa em aberto. Você não fala assim, quando que a gente pode se falar? Não. Você tem um marketing ativo, comunicação ativa, como eu sempre estou falando aqui para vocês. Não é nada passivo, não é nada na esperança. Você comanda toda a situação, você comanda toda a ajuda ali o cliente para que o teu seguidor, o teu potencial cliente que você tenha comando sobre aquela negociação ali com ele. Porque senão ele vai dominar você. E quando ele domina você, meu querido, pode esperar aí que você vai ter que abrir as pernas para ele fechar contigo. Você vai ter que, como a gente diz no meio coloquial, né? Você vai ter que ceder de todos os lados porque ele está comandando tudo ali. Quando você se posiciona, quando você dá 2 opções para ele, sei lá, algum cliente seu vai fechar o orçamento, mas ele ficou com dúvida em alguma coisa. Beleza, sem problemas, fulaninho. Vamos marcar uma call? Vamos se falar numa videoconferência? Agora não dá para se encontrar presencialmente, né? E aí você vai e fala assim, eu tenho uma vaga aqui na minha agenda pra gente se comunicar dia tal e dia tal. Qual que fica melhor para você? E aí essa pessoa sai do foco da venda e ela entra nessa tomada de decisão aqui. No que ela tem que se decidir agora? É pela videoconferência, não pelo projeto. E aí na videoconferência você consegue gerar mais valor, na ligação você consegue gerar mais valor. A Augusta tá falando, eu odeio falar por telefone. Também odeio quando me ligam para cobrar resposta de alguma coisa. Acho que vão pegar abuso de mim se eu ligar. A Augusta, eu também odeio falar no telefone. Eu não atendo nem minha mãe. Certo? Então, eu não atendo nem minha mãe. Eu desligo e falo assim, oi mãe, no WhatsApp, né? Oi mãe, fala por aqui, ou então manda áudio, sei lá, alguma coisa assim. Eu não sei. Eu também não gosto de falar por telefone, mas tem muita gente que gosta. E a gente não pode fazer só o que a gente gosta, né? Então, quando você tem um cliente seu, que você percebe que a pessoa manda muito áudio, por exemplo, quando você percebe que às vezes é uma pessoa mais velha, né? As pessoas mais velhas gostam muito, preferem falar por telefone que é mais rápido e tudo mais. E às vezes elas precisam dessa confiança na compra online. Então, quando a pessoa vai comprar um projeto online com você, uma consultoria online, ou um pacote que você esteja vendendo agora, você, ao ligar para ela, e se você sentir que essa pessoa gosta de uma ligação, ao ligar para ela, você dá base ali, você gera muito mais crédito para essa pessoa. E aí entenda também que quando você percebe que essa pessoa não gosta de ligação, como eu e você, Augusta, e como várias pessoas, aí você consegue mandar um áudio, fazer um vídeo rápido e entregar ali no WhatsApp. Você consegue quando a pessoa é mais racional, você vai entregar ali racionalmente para ela no WhatsApp, falando rapidamente, e ela vai fechar com você. Quando ela é mais emocional, às vezes ela precisa de um tempo a mais, às vezes ela precisa de um relacionamento a mais. Então fica atento, tem que sentir o feeling desse cliente, certo? Tem que sentir qual que é a necessidade dele, e só você vai saber porque é durante essa conversa que você está tendo com ele, tá? Deixa eu ver o que mais. E tem as objeções aqui que eu separei pra vocês, né? Eu botei 4 passos também. 4 passos para você aplicar o gatilho mental. Primeiro, você vai entender qual que é a verdade do seu potencial cliente. Ele te dá várias objeções, né? É caro, não tenho dinheiro, não sei se funciona pra mim, tô com medo de fechar agora, né, o projeto por conta da crise. Como que eu vou confiar se vai dar certo? Como que eu vou confiar no projeto? Às vezes a pessoa fala assim, às vezes ela te fala em outras palavras que ela não confia em você ainda, para te transferir um dinheiro e uma coisa e tal, né? Então, ela fala em outras palavras que não confia em você. Como que você vai quebrar isso? Fulano faz mais barato que você, então eu encontrei ele, aí a pessoa querendo te colocar num leilão ali. Não tenho tempo para isso agora, vou falar com meu marido e com minha esposa. Como que você vai matando cada uma dessas objeções? 4 passos, tá? Primeiro é você entender qual que é a verdade do seu cliente. É que nem o que eu estava falando, às vezes o cliente te fala algo, mas o que ele está sentindo é outra coisa, e você tem que ter esse feeling aí. Você vai sentir, quando ele te fazer, todo mundo vai sentir isso, tá? Confia em mim, quando vocês estiverem conversando com os clientes de vocês, e depois que passar, sei lá, a proposta, depois que passar alguma informação, e esse cliente der alguma dessas objeções que são as mais comuns, você vai sentir o que aquela pessoa tá passando, sabe? O que ela queria te falar e que ela não falou. Então, entenda qual que é a verdade desse teu potencial cliente. O que o seu prospect falou é uma verdade absoluta? Tem muita gente que fala que não tem dinheiro e que não tem tempo. Essas são as maiores mentiras absolutas que as pessoas criam pra si. Você também talvez crie pra si e nem você acredita nisso, sabe? Mas, eu não tenho tempo pra isso agora. Eu não tenho dinheiro pra isso agora. Todo mundo tem dinheiro para determinadas coisas, todo mundo tem tempo para tudo, todo mundo tem 24 horas aí. Então a pessoa não tá vendo como prioridade. O que você tem que fazer nesse momento? Gerar valor para ela. Se uma pessoa chega para você, você passou um orçamento para ela e ela falou, eu não tenho dinheiro.
Esse valor não dá pra mim. O que ela tá vendo naquilo? Ou ela realmente... Aí você tem que entender se o que o teu prospect falou, né? Se o que o teu potencial cliente falou é uma verdade absoluta ou é uma desculpa para não fechar. Se for uma verdade absoluta, talvez você esteja captando o público-alvo errado. Se for uma mentira que ele está criando ali, uma sabotagem que ele está criando ali, ou uma desculpa que ele está te dando, essa objeção, é porque ele não está vendo como prioridade. E aí significa dizer que você não gerou valor. Então, nos dois casos, assuma a autorresponsabilidade de falar assim, eu errei em alguma coisa. Onde foi que eu errei? Para você contornar essa situação. Não coloca a culpa no cliente. Tem gente que fica com raiva aqui de cliente, né? Tem gente do potencial cliente. Ai, tô enfiando um montão de orçamento e ninguém fecha, meu Deus. Aí começa a esculhambar os clientes aí, né? Os potenciais clientes. Gente, não é assim. Se eles não fecharam, muitas das vezes é por uma condição que você não gerou para ele. É por uma falta de prioridade que você não gerou, é por uma falta de valor que você não gerou e não de preço, certo? Então tem que ficar atento a isso para você... o cliente de hoje está te dando objeção hoje e você pode matar a objeção de um outro cliente criando um conteúdo hoje para o próximo que virá, tá? Terceiro passo para você entender. Encontre a possibilidade. Se esse cliente, por exemplo, não tem o dinheiro mesmo, se você entende que aquele cliente não tem mesmo dinheiro para fechar contigo naquele momento, você pode criar uma possibilidade, que é contornar essa situação. Então, por exemplo, você passou o orçamento para o cliente, deu tempo ali para ele pensar, para ele falar com as pessoas que tomam a decisão ali com ele, e aí você espera, tá? Durante esse momento. E esse cliente fala assim, volta para você e fala, ai, André, eu não tenho tempo, não tenho mesmo o valor desse projeto. Eu queria muito fechar, mas realmente não dá pra mim, realmente agora é um tempo difícil. Como você pode, então, contornar? Tá, tudo bem, não vamos fechar o projeto inteiro. A gente consegue trabalhar um valor menor fazendo o projeto para alguns ambientes da tua casa e ainda assim conseguir realizar aí o teu sonho de ter a tua casa projetada do jeito que você quis. Ou a pessoa não tem mesmo dinheiro, oferece um valor, um produto, um serviço de ticket mais baixo para ela, uma consultoria, oferece um projeto para determinados ambientes, oferece para ela um acompanhamento numa loja, para ela comprar ali, faz uma assessoria com ela na compra de adornos e itens de decoração, sabe? Tenta não perder esse cliente quando você tem outras opções de serviço para dar. Você sabe muita coisa, você tem expertise em muitas coisas. Não se limite só ao projeto de interiores ali. Abra teu leque ali para as pessoas que estão querendo fechar com você, que têm desejo, mas às vezes realmente não tem o valor financeiro. Tá? Então tenta contornar essa situação, é o terceiro passo. E aí você aplica o gatilho mental, tá? A pessoa percebeu que a pessoa ali ou tá te dando uma desculpa para não fechar o projeto agora, identifica a possibilidade, identifica qual gatilho você pode aplicar e aplica. Ou se a pessoa tá falando, se o que a pessoa tá falando realmente é verdade, muda aquilo ali, muda o que você ajusta o teu serviço, oferece uma solução criativa para ela, para você não perder essa cliente também. Tá bom? Então a gente tem esses quatro passos aqui para matar cada uma dessas objeções que eu falei. Do é caro, do não tenho dinheiro, do tô com medo de investir agora, vamos esperar mais um pouco. Ajusta essas objeções que os teus clientes estão dando agora para que você não perca com ele a venda agora. Senão, se todos os teus clientes falarem para você que não vão fechar agora, imagina só quanto dinheiro você vai perder. Imagina que você não tem um caixa de empresa no teu escritório agora e você tem contas fixas chegando e precisa pagar. O que vai ser de você daqui 2 meses se todos os teus clientes falarem isso e você aceitar? Certo? Então, gatilho mental, gente, é um tipo de comunicação que, quando bem orquestrada, vende e vende muito. Tá? O conteúdo que eu tô passando aqui para vocês, gratuito, tá bombando no meu direct de pessoas pedindo o meu serviço. Por quê? Porque querem investir, porque tem dinheiro para investir. Meus colegas que estão fazendo vendas também estão vendendo muito, certo? Meus clientes, meus alunos que estão aplicando as estratégias de marketing estão vendendo muito quando estão aplicando essas estratégias, quando estão aplicando os gatilhos mentais. Quem é seguidor aqui e está aplicando, independente da quantidade de seguidores que tenha, está crescendo também. Então, fiquem atentos a isso. Eu espero ter ajudado vocês. Já começou aqui a contagem regressiva. Vou finalizar nossa live para não ter perigo da gente perder ela de novo, tá? Vou abrir uma caixinha de perguntas agora para a gente debater ao longo do dia, dos próximos dias, as respostas de vocês sobre essa questão dos gatilhos mentais, sobre as estratégias de venda, sobre os conteúdos. Mandem o que vocês quiserem na caixinha de perguntas, tá? Porque no direct eu não tô dando conta
real, oficial. A gente se vê de novo terça-feira, terça e sexta, às 12h12. Tem live aqui, Quarentena Produtiva. Se você quiser vender mais durante essa crise do coronavírus, vem comigo. Anota na agenda, bota alarme aí, que com certeza você vai vender mais se aplicar, tá bom? Beijo grande pra vocês e a gente se vê na terça.